do capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14 ao versículo de número 22. Acompanhe, por favor, a minha leitura aí na sua Bíblia. Diz o seguinte a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejam manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já oramos, nós vamos agora considerar aquilo que o Senhor ensina para nós nesse último trecho do capítulo 3 do livro de Apocalipse, e como você deve ter notado, é a última das igrejas, das 7, lá da Ásia Menor, de 2000 anos atrás, que está sendo tratada aqui. Essa é a igreja chamada Igreja de Laodiceia. E a partir do que nós lemos aqui, irmãos, nós podemos já começar questionando a nós mesmos se Cristo enviasse uma carta para a nossa igreja hoje, a Igreja Presbiteriana do Bosque da Saúde, como é que Jesus Cristo nos destacaria em relação ao que nós lemos aqui? Ele diria que nós temos fidelidade no nosso testemunho, ou ele diria que nós somos mornos ou frouxos no nosso testemunho? Essa é uma pergunta pertinente, porque essa carta também diz respeito a nós. Essa carta foi enviada a nós também. Primeiro aos laodicenses, mas também nós recebemos da parte de Deus esse mesmo confronto. E essa é uma pergunta pertinente a nós. Afinal de contas, nós temos alguns desafios atuais para o nosso testemunho que acabam mudando a temperatura do nosso zelo, do nosso testemunho como igreja. E eu nem estou falando necessariamente de vocês individualmente. Estou falando aqui da igreja como um todo. Como é que essa igreja tem exercido o testemunho que é devido, que é cobrado de Deus em relação ao que nós vemos aqui na carta de Jesus Cristo até a igreja de Laodiceia. Hoje em dia nós enfrentamos, por exemplo, o materialismo e o consumismo na nossa época. Isso faz com que a busca por um status, uma igreja assim, ou uma igreja desse ou daquele jeito, uma busca por um conforto, uma busca por bens, pode dar a sensação a nós de que nós estamos indo bem. Às vezes, nós medimos as coisas como se elas estivessem indo bem, a partir daquilo que nós temos, a partir daquilo que nós conseguimos, de como nós somos vistos. Mas pela porta dos fundos acaba saindo o nosso zelo e nós nos tornamos pessoas, ou até uma igreja morna. Essa é uma igreja morna. A igreja morna não é aquela que algumas dizem, não, é uma igreja que não canta, não é uma igreja que não fala em línguas, por exemplo, como alguns podem analisar, não é uma igreja que evangeliza ou faz coisas do tipo assim. Não é simples assim de nós categorizarmos as coisas. O testemunho, às vezes, pode ser comprometido por coisas mais sutis. Nós podemos enfrentar, muitas vezes, o relativismo moral, ou seja, a cultura dizendo para nós que nós não devemos ser assim, nós não devemos ser desse jeito, também não devemos pensar desse jeito, nós devemos pensar desse outro jeito. Nós devemos ser tolerantes, nós devemos ser aceitáveis. E às vezes a gente compra isso. Às vezes a gente cai nesse conto e a gente esfria até amornar o nosso testemunho. Às vezes,
O individualismo, que é característico da nossa época, faz com que a gente tenha uma fé que é só nossa. Não, a minha fé é comigo, Deus sabe do meu coração. A igreja eu não sei. E a gente se engaja pouco com a igreja, esquecendo que Jesus está confrontando a igreja. Ele está chamando o corpo inteiro ao testemunho fiel. E às vezes nós individualizamos. Os outros eu não sei, eu sei de mim. É assim que a gente faz. Esse tipo de individualismo enfraquece o conjunto. E Deus chama a atenção do conjunto, nesse caso. Às vezes é um tipo de espiritualidade de inconveniência que nós sofremos. Nós vamos à igreja, nós nos envolvemos com as coisas, desde que isso não atrapalhe a nossa agenda pessoal ou o nosso lazer. Nós não priorizamos a igreja. Então nós nos priorizamos também o testemunho que ela deve oferecer e deve cumprir e fazer. De várias maneiras nós somos atacados muitas vezes, irmãos, e nós sucumbimos, nós enfraquecemos, nós amornamos o nosso testemunho diante do Senhor. Mas Jesus se mostra aqui insistentemente batendo a porta para que o seu povo renove o seu compromisso de zelo com o testemunho dele e do seu evangelho. Amorosamente Jesus insiste, bate a porta. A porta seria um bom desenho, por exemplo, para as crianças, se elas quiserem. Alguém que bate a porta esperando ter um relacionamento, um momento de renovação desse compromisso. É assim que nós vemos Jesus se apresentar aqui. Nós já vimos que a igreja lá em Éfeso, a primeira igreja que nós vimos aqui na no livro de Apocalipse, Jesus Cristo louva o trabalho deles, a perseverança deles e a rejeição de doutrinas erradas, mas repreende aquela igreja porque eles abandonaram o primeiro amor, que era aquele primeiro entusiasmo de testemunhar do Senhor. É por isso que Jesus Cristo chama a igreja de Éfeso ao arrependimento e promete para eles um paraíso ao vencedor. Nós vimos a igreja já em Esmirna, a segunda igreja que nós vimos aqui, em que Cristo está encorajando aquela igreja a perseverarem na tribulação e na pobreza, garante para eles a coroa àqueles que forem fiéis, que se mantiverem fiéis no seu testemunho do Evangelho, e promete livrar da segunda morte, a morte eterna. Ainda vimos a igreja em Pérgamo, outra cidade aqui contemplada por Jesus, em que Jesus Cristo está reconhecendo a fidelidade daquela igreja diante da perseguição ferrenha, mas Jesus tende a advertir a igreja em Pérgamo contra doutrinas falsas e práticas falsas e idólatras que eles estavam nutrindo. Eles eram perseverantes, eles eram fiéis, resistentes às perseguições que vinham de fora, mas dentro eles mantinham coisas que afetavam, que prejudicavam o testemunho deles mais à frente. Jesus promete para eles um maná escondido, uma pedra branca ao vencedor. Nós já vimos isso. Nós vimos que Cristo já falou à igreja em Tiatira. Cristo está elogiando o amor, a fé e a perseverança daquela igreja, mas condena a tolerância à falsa profetisa Jezabel. Jezabel era uma classificação do Antigo Testamento que era usada para uma pessoa que estava prejudicando aqueles irmãos. Nós vimos a igreja em Sardes, também, lá no começo do capítulo 3, em que Cristo denuncia a reputação. Eles pareciam vivos, mas na verdade eles estavam perto da morte espiritual. É por isso que Cristo ordena a vigilância e o fortalecimento para aqueles poucos que ainda estavam vivos ali. Existia um grupo pequeno que estava perseverante dentro daquela igreja, mas a maioria já tinha sido comprometida. Nós vimos também, em sexto lugar, ou seja, na semana passada, a igreja em Filadélfia, em que Cristo reconhece que eles são fracos, eles têm pouca força, mas eles são fiéis. E essa pouca força que eles têm, Cristo está usando, abrindo uma condição para eles testemunharem de uma maneira assim inusitada, e que consegue judeus sendo convertidos, como nós também já vimos. E hoje, a última das 7 igrejas na Ásia Menor é tratada por Jesus Cristo aqui. Recebe uma palavra dura. Aqui não há elogios. Não há elogios sendo feitos a essa igreja. Essa igreja estava bem complicada. Nós veremos aqui que Cristo condena a igreja em Laodiceia por seu testemunho ineficaz.
E também porque eles tinham uma condição espiritual deplorável. Eles achavam que estavam indo muito bem, mas eles estavam indo muito mal, ao contrário de tudo aquilo que eles imaginavam. Além disso, nós veremos que Cristo ele exorta os membros a perseverarem, tornando-se então testemunhas fiéis, mais preocupadas e cuidadosas com o testemunho, e também Cristo promete renovar a comunhão com eles para que eles possam reinar com Cristo. Essa é uma condição necessária. E nós aprenderemos então, irmãos, que Cristo denuncia a mornidão espiritual. Ele tem nojo desse tipo de prática. Ele fala isso, ele fala sobre vomitar-te da minha boca. Essa é a linguagem. Ele não é que ele tolera, ele fala, amor não pode ser. Frio não, morno pode ser. Não. Ele está dizendo que essa é uma condição que eles estavam demonstrando em relação ao testemunho deles, que era deplorável, nojento para Cristo. Mas nós veremos também que Cristo chama ao arrependimento e a uma renovação de comunhão. Ele não diz assim, essa situação de vocês acabou, chega. Ele não está anunciando isso. Ele está apontando esse erro, mas está chamando essa igreja ao arrependimento para que eles reinem com Cristo. Veja aí do versículo 14 ao versículo 17, que Cristo está confrontando essa mornidão então da igreja. E ele faz isso oferecendo também, é por isso que ele então oferece, na verdade, renovação espiritual. Por exemplo, no versículo 14, ele se apresenta à Laodiceia dizendo assim, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Claro, outra vez, João está fazendo referência ao capítulo 1, que nós já passamos por lá, em que nós lemos lá no versículo 1 do capítulo 1 o seguinte, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Há uma linguagem diferente, mas está fazendo referência a essa mesma classificação, esses atributos de Jesus lá no capítulo 1. Além disso, lá no versículo 18 também do capítulo 1, João mostra que Jesus é aquele que vive, que esteve morto, mas que voltou a viver e vive pelos séculos dos séculos. Por isso, quando Cristo fala dele ser o princípio da criação, como diz aí o versículo de número 14, quase no final dele, o princípio da criação, ele está se referindo aos eventos em torno da criação e da fundação do mundo, isso está claro para nós, mas mais do que isso, ele está falando que ele, Cristo ressurreto, é o início de uma nova criação. Tá? É por isso que ele está dizendo aí, o princípio da criação de Deus. É claro que ele estava no princípio. João, quando escreve o Evangelho, ele fala disso. Ele estava no princípio. Ele era Deus. Estava lá. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Mas João aqui está falando da ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é o marco inicial na história que mostra uma nova criação iniciada. Jesus Cristo é o ressuscitado, ele é o protótipo, ele é o tipo claro para nós dessa nova criação que nós vamos esperar. Ele já dá um gostinho de como é que nós esperamos ser no final, ressuscitados no novo céu e nova terra. É por isso que ele se declara como aquele que é o princípio da criação de Deus. Ele fala da nova criação que é esperada no último tempo, mas que ele já é um princípio, um início disso. Isso é o mesmo que Paulo diz lá, por exemplo, em Colossenses 1, em que ele diz que Jesus Cristo é o princípio, o primogênito dentre os mortos, o primeiro dentre os mortos, aquele que ressuscitou e não morre mais. Você sabe, Lázaro também foi ressuscitado, mas ele morreu. O filho da viúva de Naim, durante o ministério de Jesus, também foi ressuscitado, mas ele morreu. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, porque ele já ressuscitou na maneira como nós ressuscitaremos no final, para não morrer mais. É por isso que ele é o princípio da criação de Deus. Mas veja que ele também é descrito aí como o Amém. E a palavra Amém, lá no Antigo Testamento, então na língua hebraica, significa fiel e verdadeiro. Então ele está fazendo referência a Jesus Cristo ser a testemunha verdadeira e fiel, que é o que nós vemos ali no capítulo de número 1 do livro de Apocalipse. O único lugar na Bíblia onde Amém é usado como se fosse o nome de uma pessoa
é lá em Isaías 65, 16. O capítulo 65, 16, ou o capítulo 65 de Isaías, é um capítulo que fala da nova criação. E ele lá está mostrando alguém que se chama Amém. O que nós vemos que Jesus faz referência, então, tanto a uma coisa quanto a outra. Ele é o fiel verdadeiro, mas fiel e verdadeiro, ele é a testemunha fiel, como se diz ali no capítulo 1, mas ele também é aquele que é abençoado por Deus, como diz o capítulo 65, versículo 16 de Isaías. O Deus da verdade, o Deus do verdadeiro, o Deus da fiel testemunha. Mas qual é a bênção que Deus dá a esse testemunha, esse verdadeiro fiel, como nós vemos lá em Isaías 65? A promessa e a bênção dada àquele que é fiel é o novo céu e a nova terra. Então Jesus Cristo está se mostrando como o primeiro da nova criação. Mas ele é aquele que recebeu do Pai, de Deus, a bênção da nova criação e da nova terra. Então, quando ele se aproxima dos laodicenses, ele está se mostrando como aquele que garante àqueles arrependidos, aqueles que se arrependem, garante o novo céu e nova terra, porque ele é a personificação da nova criação por causa da sua ressurreição, e também é aquele que pode receber o novo céu e a nova terra e vai abrir para aqueles que são arrependidos e fiéis. A pergunta é, por que isso tudo tem a ver com os laodicenses? Já que, quando Jesus se aproxima dessas igrejas e fala de alguma coisa sobre si mesmo, ele está falando alguma necessidade dessas igrejas, o que é, afinal, que isso tem a ver com esses laodicenses? Bom, Jesus está lembrando esses laodicenses que ele é a fiel testemunha e eles não são. Jesus está se apresentando como aquilo que eles deveriam ser, mas eles têm falhado. Jesus, então, é aquele que diz assim: eu estou falando com vocês sobre algo que eu faço. Eu não estou cobrando vocês de alguma coisa que eu não sei o que é que tem que fazer, eu só mando. Jesus Cristo não é esse tipo de Senhor. Ele é alguém que nos chama a seguir os seus passos. Ou seja, ele é o primeiro da fila a ser testemunha fiel. E quando ele fala de ser o testemunha fiel, o amém, ele está dizendo: vocês não são, e vocês entenderam o que eu quero dizer quando eu me classifico como aquilo que vocês falham em ser. Jesus está em se classificar, em se mostrar e se apresentar a eles, já está chamando a atenção deles. Já está mostrando, puxando a orelha deles e mostrando no que eles têm falhado. E embora, irmãos, Deus tenha nos dado uma multidão de testemunhas exemplares do Evangelho, se você for ler, por exemplo, a história da igreja, é uma coisa magnífica. Você vê o movimento, as coisas que Deus fez através do seu povo. Você vê muitos testemunhos fiéis e verdadeiros, exemplares dentro da história, que constrangem às vezes a nossa apatia. Mas, acima de todas as testemunhas, nós temos uma: Jesus Cristo. Você deve se lembrar do capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Mas não se deixe enganar quando você vira para o capítulo 12 de Hebreus, porque no começo do capítulo 12 ele está apontando a testemunha superior. É como se o escritor aos Hebreus estivesse montando um estádio, em que nós temos uma série de pessoas, o estádio está lotado de testemunhas fiéis, que foram fiéis, testemunhas daquilo que esperavam, daquilo que foi prometido, mas no centro do palco desse estádio está uma testemunha exemplar, maior de todas, Jesus Cristo, e é assim que começa o capítulo 12. Ele é o autor e consumador da fé, daqueles que são os heróis da fé. Ele é aquele que, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Então, quando Cristo é apontado para nós como a testemunha, é com ele que nós devemos nos comparar. É nele que nós devemos buscar o padrão sobre como devemos agir neste mundo, diante de Deus. É ele que nos ensina os passos
de como é ser uma testemunha verdadeira. Porque às vezes, no percorrer do caminho da vida cristã, às vezes nós nos encantamos com pessoas e achamos que elas acabam definindo como é que você testemunha do Evangelho. Elas podem estar redondamente erradas. Agora tem um que nunca erra, que nós olhamos para ele, seguindo os seus passos, nós sabemos que estamos sendo testemunhas fiéis. É Cristo. Quando a igreja, então, é apática em seu testemunho, sabe para quem que ela deve olhar? Para Cristo. É Ele que ensina. Não, mas não é a igreja lá do fulano de tal, aquela igreja lá é testemunha. Calma lá. A gente faz isso na página 2. A página 1 é Cristo. Como é que Cristo é? A partir do que Cristo é, nós podemos até avaliar outra igreja e a nós mesmos. Mas não são outras igrejas, não são outros movimentos, não são grupos dentro da história da igreja. Não, se nós somos desse jeito, como foi no passado, aí nós acertaremos. Às vezes não. Às vezes a gente vai errar, você já vai estar replicando uma coisa que se fazia no passado, pura e simplesmente. Nós precisamos olhar para Cristo e saber como é que nós devemos testemunhar. Mas tem mais, aí do versículo 15 ao versículo 16, Jesus acusa a Laodiceia de não ser nem frio, nem quente, mas morno. Agora, se você considerar quente algo bom, morno algo médio, medíocre, e frio algo ruim, você teria problemas para tentar entender por que é que Cristo diz que preferia eles frios. Porque algumas pessoas dizem que ser frio uma igreja fria é uma coisa ruim. Jesus está dizendo que eu preferia que vocês fossem frios. Por que ele ia preferir que você fosse frio ou quente, mas não morno? Por que Jesus está dizendo isso? Às vezes a gente vai com uma mentalidade, acha que o texto diz isso, mas na verdade o texto não está dizendo isso. A resposta que nós temos aqui pode revelar, então, uma diferente perspectiva daquilo que nós entendemos sobre o que Cristo está dizendo aqui. O que Cristo está dizendo, afinal de contas? Por que ele está falando de quente, morno, frio? A cidade de Laodiceia, ela tinha duas cidades vizinhas, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era uma cidade que tinha águas quentes. E essa água possuía efeitos medicinais. Então ela era muito boa para curar algumas coisas. A cidade de Colossas tinha água fria, mas também era uma água considerada muito saudável, muito limpa. Então você tinha duas cidades, Laodiceia no meio, você tinha duas cidades, uma água quente, outra água fria. Só que a cidade de Laodiceia não tinha água, eles não tinham poços, não tinham. Eles tinham que canalizar água. Eles tinham que trazer dutos da cidade de Hierápolis e dutos da cidade de Colossos. O que acontecia no processo? Nesse processo de canalizar, nessa água que vinha, a água chegava morna e suja. Então vinha água de um lado, vinha água de outro, mas chegava na cidade e não chegava nem quente e não chegava nem fria. Ela chegava morna e suja, por causa dos dutos que vinham sendo, que eram sujos, por causa do desgaste dos dutos. A cidade precisava canalizar a água e ela só tinha água que, na verdade, era boa só com uma coisa: cuspir. Que não era boa para tomar, ela era imprópria para a saúde. E o que Jesus está falando, então, quando ele fala sobre morno, quente, frio, ele está usando essa característica da cidade para mostrar, para falar de uma maneira que eles entendem. É como se ele dissesse assim: vocês sabem o que eu estou dizendo? Vocês sabem o que eu estou falando sobre ser morno? Uma água que é feita só para cuspir. Vocês são assim para mim. Da mesma forma que vocês têm água imprópria para tomar aí, a água que vocês me oferecem, o testemunho de vocês para mim é nojento. Viu só? Às vezes a gente diz, não, é a igreja fria, a igreja morna, a gente sai com um monte de besteira. O texto não está dizendo isso. O texto está usando uma classificação contextual, geográfica daquela cidade, e Jesus está mostrando como é que eles se pareciam espiritualmente para eles. Uma das principais razões para que Cristo tivesse nojo do compromisso e do tipo de testemunho que eles ofereciam é porque essa cidade estava muito envolvida com idolatria. Lá vamos nós de novo. Não é incomum, nós já vimos aqui, as cidades daqueles dias envolvidas em idolatrias. De um jeito diferente do que hoje, eles tinham vários deuses, eles tinham vários templos naquelas cidades, e ainda tinha, em algumas ocasiões, como era nessa época, imperadores que exigiam adoração a eles. Então era um governante civil que dizia, pois vai me adorar porque eu sou um deus.
Era assim como eles se viam. E era isso que eles exigiam. Eles não pediam para você negar a Cristo. Tá? Esse tipo de gente, eles não chegavam na igreja, nega Cristo Jesus. Não. Eles diziam, você pode servir quem você quiser, desde que vocês não deixem de servir o meu Deus ou servir a mim. Era isso que era proposto para eles naqueles dias. Ele está dizendo assim, pode adorar Jesus, quem você quiser, adorar um banco, adorar uma folha, não interessa. Desde que você não deixe de me adorar. Desde que você não deixe de prestar culto a mim. Ah, era isso que eles queriam. O que você não pode ser é intolerante com a minha religião. O que você não pode ser é alguém que rejeita, que é exclusivista, que diz que só Jesus Cristo pode ser adorado e deve ser adorado. Isso não. Isso vocês podem até morrer se vocês adotarem isso. Era isso que os nossos irmãos sofriam naqueles dias. De um jeito diferente do que a gente sofre hoje em dia. De um jeito diferente. Porque nós podemos não ter tantos deuses quanto se tinha naquela época, mas isso não significa que nós não somos pressionados de todos os lados a dizerem assim, vocês têm que ser tolerantes com a minha religião. Quer adorar o Jesus de vocês? Adorem. Mas vocês não podem dizer que só ele salva. Pois o meu Deus também salva. Pois a minha igreja também salva. É isso. A gente vê. A minha ideologia, o meu pensamento, a minha mentalidade, a minha religião também é a mesma coisa. É válida igual. E aí, o que você faz? Você diz, é verdade. Se você disser é verdade, se você se calar, se você consentir, você já se comprometeu com a idolatria do lugar. E era isso que eles estavam fazendo. É por isso que Jesus diz para eles no versículo 16, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É assim que Cristo vê igrejas que se comprometem com o mundo. É assim, com a cultura da época, com as religiões da época, com as mentalidades da época. Ele não diz assim, coitado, nossa, que dó, né? Vou deixar, vou pegar leve com eles. Jesus poderia, não pense assim. Você poderia esperar que o Jesus da cultura ia falar assim, não, mas ele vai dar um desconto. Jesus disse, não. Não, de jeito nenhum. É falta de glorificar a mim, honrar a mim, e ainda é prejuízo para vocês. Porque você vê a promessa que é feita no final da carta, dizendo que ao vencedor vai ser dado sentar-se comigo no meu trono. Isso significa que aquele que falha em vencer essas tentações é prejuízo. Eles vão receber condenação. Ora, essa. Então não é para o nosso próprio bem que Cristo nos confronta, afinal de contas. Não é para o nosso próprio bem que muitas vezes Cristo diz, não posso tolerar esse tipo de prática, essa mornidão no testemunho de vocês? Claro que é. É claro que é para o nosso bem. No versículo 17, Jesus Cristo contrasta, ou nós vemos Jesus Cristo mostrar como é que a visão da igreja contrastava, era diferente da visão que Jesus tinha. Porque olha o versículo 17, diz assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Jesus está dizendo assim, vocês estão tão mal que eu estou querendo vomitar vocês na minha boca. E vocês dizem de vocês mesmos o seguinte, nós estamos muito bem, nós não precisamos de coisa alguma. E Jesus diz assim, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está tendo que abrir os olhos deles, porque eles estão enxergando a si mesmos de maneira incorreta. É assim que às vezes a igreja, a esse nível que às vezes a igreja chega. Não é que ela está meio perdida, ela não entendeu bem ainda, não está muito definido para ela. Não, esse aqui não é o problema. O problema não é essa questão. O problema é que eles se viam muito bem. Não, está tudo bem comigo. Imagina. É isso que Jesus está dizendo. Vocês se veem como não necessitando de coisa alguma. Vocês são pobres. Ele está falando espiritualmente. Porque materialmente eles eram ricos. Sabe por que eles eram ricos? Porque eles eram uma igreja que desfrutavam de um status maravilhoso na sociedade. Então, nada era fechado para eles. Tudo era muito bom. As pessoas tinham uma condição de vida muito melhor, porque isso eles faziam às custas do testemunho deles. Eu já falei com vocês aqui de outras cidades aqui que o livro de Apocalipse trata de pessoas que não poderiam ter o seu comércio aberto, porque eles eram crentes. Você não tem espaço na sociedade. Ninguém não pode vender suas coisas. Você não tem alvará de funcionamento. Mas por que horas, afinal de contas? É porque você não adora o imperador. Era essa a resposta que talvez você recebesse. Mas nesse caso, se Jesus está mostrando que a situação deles era abastada, tudo indica que eles tinham comprometido tanto o testemunho deles, que eles abriam várias exceções para poder ter o alvará deles lá.
E isso mostra como é que estava comprometida essa igreja. Ele está dizendo, e ainda vocês acham que estão bem. Talvez vocês olhem e falem assim, mas o mundo nos ama, Senhor. O mundo nos recebe. Nós estamos nessa cultura que outras igrejas estão mal, sim, elas são fraquinhas, como é o caso da Filadélfia. Outras são pobres, nós não. Isso já é um indicativo de que a gente está muito bem, afinal de contas. Jesus está dizendo, não, vocês não estão entendendo, vocês estão medindo as coisas por réguas erradas. É isso que Jesus precisa fazer aqui com eles. Eles se autoelogiam e Jesus precisa abrir os olhos deles. E aí nós temos do versículo 18 ao versículo de número 22, irmãos, que Jesus Cristo agora oferece então recursos espirituais para eles, riqueza para eles. Já que eles são pobres, são cegos e são nus, eles precisam resolver o problema deles. Como eles podem resolver o problema deles? Somente com aquilo que Cristo oferece. Porque a igreja, ela tem um problema, mas ela não consegue resolver o problema por si só. Jesus não diz assim, deem um jeito de se arrumar aí, vocês resolvam esse problema. É claro que eles devem resolver, eles têm uma parte ativa nisso, uma responsabilidade, mas eles não têm os recursos necessários para fazer isso. Eles não têm as condições necessárias para resolver o problema. Assim é conosco, irmãos. Nós, às vezes, nos metemos em problemas, sempre porque nós descumprimos a vontade de Deus. Pode ter certeza disso. Nós nos metemos em problemas, desde Adão e Eva. Mas a única forma de nós termos a solução verdadeira dos nossos problemas é se nós pegarmos e recebermos os recursos que Cristo nos dá. E é isso que ele está fazendo agora. Para combater a pobreza deles, eles devem comprar de Cristo ouro refinado. É essa a linguagem que Jesus está usando para eles. É uma expressão bíblica que fala de pureza. Vocês devem se purificar. Vocês devem buscar em mim a purificação da situação de vocês. Para superar o compromisso deles com o mundo, eles deveriam comprar vestes brancas para cobrir a vergonha da nudez deles. Vocês estão aí achando que estão bem, mas na verdade vocês estão andando nu, com vergonhas expostas. Eu vejo isso. Vocês não veem isso. Vocês têm que comprar uma condição de cobrir essa nudez. Descobrir a vergonha da sua nudez é uma expressão bíblica para acusação ao povo de Deus quando participam de idolatria. Quando se envolvem com outros deuses. Essa é uma linguagem bíblica muito comum na Escritura. Mostrar que essas pessoas estão envolvidas com outros deuses. Para combater a cegueira deles, ou seja, a falta de discernimento, porque até isso eles não tinham. Eles não conseguiam avaliar a si mesmos. Jesus está dizendo que para combater a cegueira, eles devem comprar um colírio, especialmente para que não sejam enganados sobre o perigo letal que a adoração dos ídolos representava para eles. Vocês têm que ver de uma maneira correta. Vocês têm que se acertar com Deus e purificar os seus pecados. E vocês têm que vestir vestes brancas ou vestes de santidade, o que envolve abandono dessas práticas idólatras. Note então, irmãos, que como na visão inicial que nós temos lá no capítulo 1, que Cristo aparece como um cinto de ouro, vestindo um cinto de ouro, o seu cabelo era branco como a lã e os seus olhos eram como fogo flamejante. Isso corresponde impressionantemente aos 3 pontos que Jesus está falando aqui. Olhos, vestir um cinto, vestir uma vestimenta correta e também ter os cabelos brancos, ou falando da pureza. O ouro, as vestes brancas, o colírio, tudo isso aponta para a mesma coisa. Cristo. Eles precisam de Jesus Cristo. É só Cristo que pode corrigir o problema deles. A doença deles só pode ser remediada por meio de um relacionamento renovado com Cristo. Isso que comprou para ele, Cristo comprou para eles verdadeiros recursos espirituais. Nós não lemos Isaías 55 no início do culto? Em que ele diz assim, venham sem dinheiro. Vocês precisam de leite, vocês precisam de vinho, vocês precisam de alimento. Eu tenho. Venham a mim. É isso que Cristo diz. Ele não diz, faça alguma coisa, aí venha. Venha do jeito que você tem. Com o que você tem. Você não tem nada, venha também. Você nem vai usar dinheiro mesmo para comprar, mesmo que você tenha. É isso que Cristo está dizendo. É dele. Cristo não aponta a outro. Ele aponta a si mesmo. Vinde a mim os que estão cansados. Vinde a mim aqueles que não têm.
Você precisa desses recursos para resolver o seu problema? Eu estou oferecendo. Na verdade, sou eu aquele de que vocês precisam. E do versículo 19 ao versículo de número 20, nós vemos que Jesus se dirige aos laodicenses, pobres, cegos e nus, de uma forma que mostra que ele não desistiu deles. Essa é uma linguagem muito amável. No versículo 19, ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Repreensão e disciplina não são anti-amor, não são ódio. Para Cristo, não. Para Deus, não. A cultura às vezes até diz isso. Nós, às vezes, somos tendentes a pensar assim: o Senhor está me chamando a atenção, está me repreendendo. Será que Ele me ama? Ele está apertando o cerco. Será que Ele me ama? Ele ama. Ele diz aí: eu repreendo e disciplino a quantos amo. É por isso que Ele ordena ainda no versículo 19 o seguinte: seja zeloso e arrependa-te. Ele não diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, ponto final. Ele diz: você tem que fazer alguma coisa a partir dessa minha repreensão. Porque repreensão é amor. E esse amor que eu demonstro exige que vocês sejam zelosos, cuidadosos e arrependam-se dos pecados de vocês, das práticas de vocês. No versículo 20, ele diz ainda que está à porta da vida deles e bate, convidando-os a renovarem a comunhão, porque ele fala aí, cearei. Essa é uma linguagem de comunhão, de estar ao redor da mesa, de estar em alegria. Você sabe, quando você está de mal com alguém, eu espero que isso não seja o caso, você não quer nem comer com a pessoa, você quer comer em outro lugar, você quer fazer em outro momento, você não quer comunhão. Aqui ele está chamando a comunhão. O tempo dos verbos aqui, estar e bater, mostra que Jesus Cristo está continuamente à porta batendo. Ele disse, é como se ele estivesse dizendo assim: eu nunca parei de bater. Eu continuo a bater e eu vou continuar a bater. É isso que ele está dizendo. Eu não paro de bater a porta e pedir a vocês que me deixem entrar para renovar esse nosso comprometimento, que hoje está bem fraco. A maneira como vocês têm vivido é uma forma errada de se comprometerem comigo. E é claro que ele não está dizendo assim para as pessoas se converterem. Esse texto é clássico para você, se você já fez isso, ouviu alguém fazer, está usado no evangelismo. Jesus Cristo está batendo na porta. Ele não está chamando gente para conversão aqui. Tá? Ele não está chamando gente para conversão. Ele está chamando gente convertida a reatarem o seu relacionamento com Ele, a renovarem as coisas. Porque eles estão com a porta fechada para Cristo. Crente, gente que está falhando e, portanto, são vistos aqui como mornos. Essa linguagem de porta, de amor, de cear, é uma linguagem lá do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Fala isso, do noivo batendo a porta para se encontrar com a sua noiva. A noiva demora, aí quando ela vai abrir, ele foi embora. Essa é a linguagem lá no capítulo 5 do livro dos Cânticos. Lembre-se que o livro dos Cânticos fala, claro, de um relacionamento conjugal, mas mais do que isso, ele está falando do relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a igreja, o noivo com a noiva. É isso que Jesus está dizendo, ele está emprestando essa linguagem aqui. E do versículo 21 ao 22, o final então do texto, nós vemos que Cristo promete para eles uma alta posição de governo para aqueles que forem vencedores e se arrependerem de fato. Irmãos, eles estão assim, ali, tá? Estão por um triz. Mas ainda assim Cristo vai até eles e os chama, prometendo a eles que se arrependerem e vencerem, como diz o versículo 21, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Nós vamos para o capítulo 4 na semana que vem, se Deus quiser, e o capítulo 4 fala de uma porta aberta no céu, a qual João vai em espírito e ele vê o trono do Pai. Então essa linguagem é quase que continuada. Vocês vão se assentar comigo no meu trono, porque eu me assento com o meu Pai se vocês vencerem. E aí você tem a visão magnífica do trono de Deus. Isso é uma linguagem que deve provocar mais a eles ainda. Instigá-los, porque eles não terminam aqui no versículo 22. A igreja de Laodiceia continuou lendo o livro, assim como nós continuaremos. E eles veem imediatamente a linguagem e a visão do trono. Se essa igreja de Laodiceia, e se a nossa igreja, quando falha no testemunho, nesta cultura, nestes dias, se nós superarmos as pressões para
não nos acomodarmos então à idolatria, às mentalidades da nossa época, se nós resistirmos, irmãos, de termos um perfil discreto, uma igreja quieta, nós herdaremos uma posição de governo com o Senhor. Somente se assim for. Se nós renovarmos o nosso comprometimento com o testemunho, da mesma forma que Cristo testemunha, nós seremos honrados por Cristo como Ele foi honrado pelo Pai. É isso que Ele está prometendo. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é aquele que recebeu o novo céu e a nova terra para dar àqueles que vencem. E vencem e vivem nesse local assentados em tronos. A linguagem de tronos aparece várias vezes no livro de Apocalipse. Se Deus quiser, nós veremos boa parte, se não todas elas. Então, nós concluímos, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo nos revela que Jesus, o Amém e testemunha fiel, ele confronta a nossa frieza espiritual, a nossa mornidão, a nossa fraqueza e a nossa vaidade, muitas vezes, para mostrar que só nele estão escondidas as riquezas de que precisamos, a vestimenta que precisamos para andar com vestes diferentes nesse mundo, espiritualmente falando, e a visão correta sobre as coisas. Só nele, só ele. Ao repreender e disciplinar, então, Cristo está manifestando o seu amor. Não esqueça disso, nunca. E ele chama a sua igreja a abrir a porta e renovar essa comunhão com ele. Em arrependimento, em confissão de pecados e um renovo mesmo desse relacionamento. Dessa forma, irmãos, o Evangelho não apenas denuncia a nossa miséria, isso é bom que aconteça, a nossa idolatria muitas vezes, mas o Evangelho também oferece uma restauração e uma promessa para nós reinarmos com Cristo, garantindo que todos aqueles que se arrependem dos seus pecados encontram em Cristo a plenitude de vida pela eternidade, o novo céus e a nova terra. E que Deus assim continue a nos abençoar e ajudar.